Fala pessoal, seja bem-vindo e nós vamos mostrar nessa aula uma funcionalidade onde a nossa ferramenta traça, tá, suportes e resistências, né? O nome mais comum onde todo mundo usa, mas poderia ser topos e fundos de contexto, poderia ser oferta e demanda, né? Mas a gente utiliza um termo que vai ficar mais fácil para que todos possam entender. Vamos agora no gráfico e mostrar como isso funciona na nossa ferramenta. Pessoal, aqui no gráfico, eu estou aqui no EuroCHF. É muito simples, tá? A nossa ferramenta vai mapear como está o gráfico aqui e vai entregar para a gente já essas regiões. Basta a gente clicar nesse botão que está escrito aqui, ó, adicionar, tá? Ele fica presente no nosso gráfico. Clicamos adicionar. Ele já traça aqui para a gente essas regiões dentro do time frame que eu estou, tá? Lembrando que não são regiões aleatórias, tá? São regiões onde o preço fez uma correção, onde o preço fez uma reversão de movimento e a nossa ferramenta traça, às vezes, em situações que são topos mais altos que anteriores ou fundos mais baixos. Então, ela vai fazer essa leitura para a gente e vai colocar aqui, ó, juntamente com as faixas, ela vai colocar se é uma resistência, se é um suporte, qual o time frame que faz parte desse recurso e o preço, tá? Então, eu recomendo que vocês tracem essas linhas, estudem, são partes mais relacionadas ao preço, o movimento dele no contexto, tá? Eu posso dizer para vocês que elas têm uma assertividade muito boa. Existe uma probabilidade muito grande do preço estar trabalhando naquela região, naquele range, naquela faixa percentual, naquele caminho aonde o preço está trabalhando, tá? Mas eu sugiro sempre que vocês façam o quê? Entre num time frame maior, acione esse recurso e depois procure gatilhos ou no próprio time frame ou em um time frame menor. Por exemplo, tracei no H4, eu vou num M30 e vejo essas regiões. E interessante, né, pessoal? Olha só, eu estou aqui nesse momento no gráfico EuroCHF. Olha como essa região aqui, ó, se eu afastar, eu vejo aonde foi iniciada essa região, né? Eu vou afastar aqui, ó. Por exemplo, essa região que o preço trabalhou em cima e está voltando. Se eu for no gráfico aqui para trás, eu posso estar enxergando quando que ela foi traçada. Ou no próprio H4, eu posso também estar enxergando aqui. Olha, essa região aqui, ó, se eu puxar no gráfico, eu vejo que foi no dia 17/3, o mercado deu uma reversão aqui e ficou marcada essa região como uma região de resistência, tá? Então, ainda hoje, você vê, semanas depois, o preço ele guarda essa região. Isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Por mais que nós estamos fazendo aqui recursos que são gráficos para vocês enxergarem na nossa ferramenta, o importante é entender o que está por trás. Tá? É entender a lógica, por que o mercado respeita. É porque o desenho é bonito? Não é. É porque é uma região que o preço está na cabeça dos investidores, está na cabeça dos operadores do mercado. É uma região, muitas vezes, psicológica. Vamos dar um exemplo? Hoje nós estamos no ano de 2022, em maio. O real frente ao dólar está na casa dos R$ 5,00. R$5,00, pessoal, é um valor, um preço psicológico que já está na cabeça dos investidores nesse contexto atual. Tá? Então, nesse contexto, o real ele vai ficar variando entre 5, 5,5, depois ele pode variar entre 5,5 até 6, depende de como o mercado vai estar trabalhando o preço. Mas R$ 5,00 é um preço psicológico. 5,50, 5,60, 5,30. Então, quando você enxerga no gráfico, se você vier com o pensamento, é o desenho no gráfico ali que foi traçado. Não, você não deve pensar como uma pessoa que só olha o desenho. Você tem que entender a lógica por trás. Então, se tem essa resistência aqui nessa região, foi um preço psicológico que várias vezes, ó, eu vou traçar aqui para vocês vão ver como é que é. Olha só, o mercado deu uma reversão nesse momento. Desceu, olha como ele voltou novamente nessa região, ele recusou esse preço, voltou, caiu, veio perto dessa região de novo, caiu,
até que na quarta vez ele rompeu, se aproximou de uma outra região importante de preço aqui em cima, não teve força para subir, voltou e está agora trabalhando nessa região de preço pela quinta vez. Então veja como psicologicamente o mercado está trabalhando nessa região e muitas vezes ele está rejeitando ela. Ele está voltando, às vezes ele não foge muito para cima ou para baixo. Então, qual que é a importância de vocês entenderem essas regiões? São preço, pessoal. Nada mais do que preço. Você, como um brasileiro que está acompanhando a variação do dólar frente ao real, é fácil você saber que R$5 é um preço psicológico. Mas nós que estamos aqui no Brasil, não é fácil a gente entender um preço psicológico, por exemplo, de um euro CHF. Mas para um europeu, para alguém que está na zona do euro ou está na Suíça, a pessoa já tem isso já mais fácil psicologicamente. Ela tem os preços nas regiões, né? Então, a gente, com o tempo, você consegue, né? Você que está operando, está trabalhando, você consegue ter regiões de preço também. Mas existem não só regiões de preço cheio ou muito distante, R$2, tipo assim, dólar R$2, dólar R$4, dólar R$5. Não, existe uma enorme variação entre 5 e 6 regiões de preço psicológico de centavos também. 5,15, 5,10. Então, são regiões que, para facilitar, a nossa ferramenta ela entrega para você. Então, isso que você precisa entender. A lógica por trás do preço está marcado aqui. Agora, quer ver uma outra situação que é muito interessante para você entender essas regiões de preço? Pessoal, vamos agora para algum outro ativo. Vou pegar um ativo que subiu muito, né? Vamos pegar aqui o USD-JPY, tá? Tá aqui no gráfico. Vou botar aqui o gráfico tempo maior, tá? Diário, por exemplo. Vou ativar aqui essas linhas. Reparem que tracei no diário, tá? Estou no gráfico diário. Como o gráfico diário ele vai pegar um tempo mais abrangente, né? A gente vê que ele ultrapassou a última resistência embaixo e subiu indefinidamente, né? Não à toa, essa anomalia aconteceu aqui mais de 15 mil pontos. Quem está acompanhando a situação macro viu por que o USD-JPY tem subido e por que o Yen tem se enfraquecido. Mas repare que ele subiu e fez agora um início de uma reversão. Ela está no início de uma reversão, ela já cria aqui uma outra resistência. O que a gente tem que entender também por trás daqui do gráfico de preço, tá? Lembre-se, o preço subiu quase que de uma vez só, né? Eu vou desenhar aqui para vocês. Olha as ondas, olha, ele subiu uma onda direto, fez uma pequena correção, fez uma outra onda, uma pequena correção, fez essa onda maior e agora podemos dizer que agora ele fez uma correção maior. Pessoal, quem está comprado no ativo, ele só vai ter lucro quando ele realiza, tá? Quando você abre uma operação e está permanecendo com aquele ativo, se ele está se valorizando, você está lucrando. Mas o lucro real, o lucro no bolso, ele só acontece quando você vai lá e vende aquele produto. Supondo, você comprou um carro, deixou ele na garagem, e aquele carro está se valorizando, né? Você comprou por R$10.000. Por motivo de crise, N motivos, ele está valendo hoje R$30.000. Você ganhou R$20.000 nele? Sim e não. Sim, porque ele se valorizou, mas não porque, na verdade, você ainda pagou aqueles 10 mil e você ainda está sem dinheiro extra vindo daquele carro. Você só vai ter quando você chegar e falar, pessoal, estou vendendo aqui R$30.000, quem quer pagar? E se alguém virar e falar, pago, aí você ganhou o dinheiro daquela valorização daquele veículo, entendeu? Então é assim que funciona, você só ganha quando você realiza. O que é realizar? É entregar, né? Se você comprou no mercado financeiro, você tem que vender para você ter lucro. Se você comprou e segurou o produto e ficou com ele preso e não vender, você não vai ter lucro. Então, os players que nesse momento aqui, ó, venderam no gráfico, vocês estão enxergando? Nesse momento aqui, eles realizaram uma parte do lucro, tá? Não realizaram tudo, porque se um big player realizar tudo aqui, o preço vai cair
de uma forma muito intensa, muito rápida. Então, os grandes players operam sempre fracionado, tá? Eles vão fazendo compra, muitas vezes preço médio, eles vão comprando parcial, até mesmo para levar o preço para onde eles querem. Porque se eles subirem demais de uma vez, vai ficar caro para eles mesmos comprarem. Então, eles vão subindo aos poucos, muitas vezes fracionado. Então, realiza um pouco, espera, compra mais, realiza um pouco. Então, eles ganham em cima daqueles que vão comprar deles, né? Então, se ele está comprado aqui e eles vendem, alguém tem que comprar deles, para eles guardar aquele dinheiro no bolso. Então, isso que vocês têm que entender. Vocês não têm que entender só, tem uma linha ali e o preço cai quando bate na linha. Não, ele não cai quando bate na linha. Existe um valor naquela região, que é uma região que já fica caro. Lembra da exaustão? O mesmo conceito, no final você vai juntando as quebra-cabeças. Ele vai chegando numa exaustão, por quê? O preço passa a não ser interessante para se comprar mais, vai ficando caro, né? Então ele tem que vender para comprar mais barato. Então aquela região ali fica marcada como uma região psicologicamente importante também. Muitas vezes você vê uma resistência, o preço respeita. Ele não, a palavra respeito é uma palavra até, vamos dizer assim, usada às vezes de forma sem muita responsabilidade, mas é você entender que o preço naquela região ele tem um comportamento, né? Ou um comportamento para as pessoas comprarem, para venderem, ou para ter intervenção até de bancos. Lembra que nós tivemos também uma aula aqui sobre faixas percentuais, que é a mesma coisa. Existem intervenções do preço, especialmente no mercado de Forex. Então, esse exemplo aqui, a gente vê que nessa região é um topo maior dos últimos anos, tá? Topo dos 10 anos aqui no SDJPY, ou seja, ficou marcado essa região. Então você tem uma resistência ali, não é uma linha que está ali, é uma região de 10 anos de alta de preço. Então, se o preço voltar ali, ele pode romper? Pode, se tiver anomalias, como o que estava acontecendo, né? Guerra, falta de aperto monetário no caso do Ien, muita força e muito aperto monetário por parte do dólar para conter a inflação, que fez ele subir. Então, foram situações opostas, né? Mas no mercado normal, onde ele não está tendo tantas anomalias, essa aqui vai ser uma região aqui, ó, que o preço vai ser respeitado pelos players. Eles vão lembrar, isso aqui é um topo de X anos, tá? Então, essa aqui é a funcionalidade, a nossa ferramenta vai traçar para vocês. Sugiro que vocês sempre, se possível, tracem elas num time frame maior e utilizem num menor para ficar aquele topo e aquele fundo lá de contexto relacionado à resistência e suporte, ou no próprio time frame. Eu gosto muito de traçar no H4 e no diário, tá? Gosto muito de ver como o preço trabalha na região. E vocês podem observar fazendo o teste. Ó, quando vocês quiserem remover, se clicar em remover, ele apaga. E é muito legal que de um time frame vai estar dentro do outro. Ó. Se eu adicionar aqui dentro do H4, vai aparecer aqui, ó, resistência H4, suporte H4. Se eu for para o M30, ideal com o -1, ele está lá, ó, resistência H4. Ou seja, essas linhas pertencem a um time frame maior. Então, é assim, se você remover, ele remove e você bota ele novamente, se adiciona ele no time frame que você quer. Então, é muito interessante. Vocês vão observar que tem regiões que realmente o preço vai trabalhar. Muitas vezes ele vai bater nela e vai realmente ser uma barreira, tá? Uma barreira tanto psicológica, uma barreira econômica ali. E quando ele romper, normalmente, pessoal, ele busca a próxima, tá? Esse exemplo do gráfico aqui, ó, o SDJPY. O que a gente vê? Eu tracei uma resistência de H4, linhas de suporte e resistência de H4, estou no M30. A gente vê que ele rompeu os 128,920. Tá? Ele está trabalhando aqui embaixo, mas possivelmente ele pode buscar os 126,900, tá? Não é de se estranhar. Então serve como alvos também, como eu falei no início da aula. Alvos para segurar uma operação, alvos para deixar de entrar numa operação, alvos para aproveitar uma situação.
Inclusive para ordens pendentes é fantástico, tá? Eu uso também. Às vezes tem uma região mais extrema, você não está muito na frente do gráfico, você tem outras coisas para fazer, você traça lá essas linhas aí que são, como eu falei, linhas de mercado, linhas psicológicas, um time frame grande, você consegue colocar lá uma ordem pendente que vai entrar num preço muito bom, né? E especialmente como são essas regiões, igual eu estou falando, time frames maiores, pessoal. Não vai ficar traçando linha em M1, M5 e achar que o mercado vai respeitar, porque ele vai ter um psicológico muito curto, entendeu? Psicológico de minutos, não. Você tem que colocar linhas psicológicas de dias, de semanas, meses, deu para entender? Então é isso que eu queria deixar para vocês, é um recurso muito interessante, dá para ser traçado nos ativos todos, nos time frames, e acredito que vai ajudar muito vocês que querem operar mais posicionado, querem operar mais no longo prazo, não precisa ficar tanto tempo na tela e consegue colocar alvos, entradas e deixar o preço trabalhar. Beleza, pessoal? Essa é a aula, então, dessa nossa funcionalidade fantástica e eu agradeço pela presença de vocês. Até o próximo vídeo e um forte abraço.